Olá, nono ano, boa tarde. Hoje nós vamos comparar conto e crônica. Eu trouxe para vocês um conto e uma crônica que falam de mulheres. Eu quero que vocês prestem atenção nas mulheres narradas no conto e na crônica e vejam semelhanças e diferenças entre as duas. Nós vamos começar com o conto de Marina Colasanti, De Água Nem Tão Doce, que fala de uma sereia criada na banheira. Leiam com bastante atenção para responder as questões. Primeiro, justifiquem o título do conto. Por que de água nem tão doce? Bem, tradicionalmente, as sereias, tirando a Yara do folclore brasileiro, são seres de água salgada. Por que aí de água nem tão doce? Justifiquem para mim, por que a água não era tão doce para essa sereia? De que se trata o conto? Resuma a ideia central, eu já até falei para vocês. Como era a sereia? Descrevam fisicamente, psicologicamente, como se relacionava com a pessoa que a criava. Ela era feliz, eles se entendiam, era um relacionamento bom ou era abusivo? Podemos afirmar que o texto aborda relacionamentos abusivos? Sim ou não? Justifique sua resposta incluindo um pedacinho do próprio texto. Tem uma passagem mais para o final que vai nos mostrar isso. Por que a sereia nem tentou fugir? Por que será que ela não tentou fugir do homem? O que você faria no lugar dela? Resposta pessoal. Como você entendeu o trecho que diz: flocos de espuma caíam de seus olhos? Como que a gente pode entender isso? O que isso representaria numa pessoa normal? Pensem no contexto disso. Qual é o ponto de vista da autora expresso no texto sobre a situação das mulheres de um modo geral? Essa sereia, na verdade, ela representa a situação de vida de muitas mulheres. Então, eu quero que vocês me digam qual a situação de vida das mulheres a partir dessa metáfora de vida da sereia. Agora nós vamos para a crônica, a mulher sem medo. É uma mulher bem diferente da nossa sereia. O que a narrativa revela quanto a características psicológicas do marido ao longo da história? Justifique sua resposta com dados da história. Como era o marido dessa história? O que ele tinha? Que aspectos psicológicos a gente pode destacar nele? Por que ele casou? O que ele queria mostrar? Citem dados da história para mostrar a resposta de vocês. Observe esses fragmentos do texto. Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado, e ele, enfim, se sentiria o vencedor. Com base nesses fragmentos, conclua como o homem encarava a característica da mulher de não sentir medo. O que vocês acham? Ele aceitava isso? Ou ele queria ser melhor que ela? Ou ele queria provar que ela tinha medo, sim? Expliquem isso para mim. Em sua última tentativa de amedrontar a mulher, o homem pensa em baratas e ratos. Por que ele imaginou que esses seres poderiam amedrontá-la, a mulher? Pensando com base na nossa sociedade, de um modo geral, qual é o estereótipo que a gente tem da maioria das mulheres? Por que ele achou que a mulher teria medo, com certeza, de baratas e ratos? O que o resultado dessa experiência mostrou quanto a quem tinha medo desses seres? Ela realmente tinha medo de baratas e ratos? Ou será que ele tinha medo de baratas e ratos? Quais as semelhanças entre os dois textos quanto ao assunto abordado? O tema, eu até falei no início a resposta. Os dois textos falam de um mesmo assunto. Qual assunto? E as diferenças? Qual a diferença entre as duas personagens dessa história? Expliquem para mim. Agora, qual dos textos é um conto e qual é uma crônica? Me expliquem por quê. Só lembrando, o conto é um texto mais profundo em termos de psicológico e ele geralmente traz dados fantasiosos relativos à imaginação. Já a crônica se baseia em fatos reais para criar uma história breve com base num fato do cotidiano. Inclusive, o segundo texto foi baseado numa notícia de uma pesquisa que apontou uma história de uma mulher que realmente não tinha medo de nada.
Façam com bastante atenção. Boas atividades para vocês. Beijos.